você tivesse que atravessar o Atlântico de barco e aí fosse escolher um livro para ler durante a viagem, qual livro você levaria? O meu eu acho que vocês já sabem. Temos para hoje Sanchos e Dulcinéas. Nós falamos de Alemanha, eu já falei aqui para vocês isso, também eu penso logo nos grandes nomes, né, do romantismo, a galerinha mais dark. Depois do modernismo, virada do século XIX para o século XX. Quando nós pensamos nos grandes pensadores alemães, que seriam, por exemplo, o grande alemão de todos os tempos, e elevou a língua, Goethe, os três grandes pensadores, talvez Freud, Nietzsche, Schopenhauer, de certa forma, esses quatro nomes influenciaram muitíssimo o alemão responsável pela obra de hoje. Primeira vez que nós trazemos ele aqui no canal. Eu ter trazido em 2018, mas como roubaram meu Kindle, eu perdi todas as minhas anotações, mas quis reler e preparar. E foi bom porque aí encaixou no momento especial onde nós estamos chegando aos 50% da nossa jornada de leitura conjunta. Esses nomes foram importantes para a formação, né, de leitor do Thomas Mann, inclusive nas suas próprias obras literárias. Né? O Fausto do Goethe vai ser retratado novamente no Dr. Fausto. Ele é destacado também com A Montanha Mágica. Existem outras obras mais famosas. Ele é um grande romancista. Só que aí, para começar com Thomas Mann, nesse canal a gente escolhe apresentar o nosso cavalinho de batalha. Os ensaios são também primorosos e que recebem destaque. Eu já percebi que esses grandes nomes da virada do século que são caros, romancistas, eu sou apaixonada pelos seus ensaios. E os ensaios do Thomas Mann são bem peculiares, porque você tem um formalismo crítico ali, uma linguagem formal, técnica, e uma subjetividade exacerbada, unida ali, um processo simbiótico muito interessante. Essa obra, Travessia Marítima com Don Quixote, nós temos esse ensaio que dá título ao livro, temos outros ensaios, como um prefácio que ele vai escrever para o Castelo, do Franz Kafka. Temos a arte do romance, sobre o humor, a semelhança do Freud, que nós falamos anteriormente. Um texto sobre o casamento em transição, o que é que ele pensa, é muito interessante sobre como o casamento deveria se instituir a partir dali. E todos esses ensaios, aparentemente, são coisas bem díspares, bem distantes, mas nós temos na obra completa do Thomas Mann aqui, nesses textinhos especificamente, uma atitude literária. Um desses textos ele vai ser um Thomas Mann crítico, vai ser o posicionamento dele enquanto teórico da literatura, ou enquanto próprio escritor, em especial no ensaio sobre o Quixote, um Thomas Mann leitor. E é um livro muito especial por essa atitude literária, por esse poder literário que exala em cada linha, que é o tipo de obra que você lê com um caderninho, fazendo a anotação do lado, para pegar as referências, buscar e ler depois. Os nomes da Alemanha, da Espanha também, sem seus Cervantes, entre outros da literatura ocidental, vão estar ali representados. Tanto obras críticas quanto obras literárias. No Travessia Marítima com Quixote, em especial, nós não temos apenas um ensaio. É uma espécie de diário de bordo de uma viagem feita em maio de 1934 da Europa para os Estados Unidos. Nesses dias nós vamos ter a leitura desse livro. Ele vai começar destacando que as pessoas geralmente na viagem, assim, que ficam enjoadas, que demora e tal, escolhem coisas mais leves para se ler. É legal o Thomas Mann não tratar o Quixote como leve, não apenas pelo calhamaço que ele é, mas pelo poder da obra e a profundidade e o desgaste que, de certa forma, isso levaria. Eu já falei isso também aqui outras vezes, a gente pensa em Alemanha, negativo, é o romantismo, coisa pesada, densa. E o Quixote, nós vamos conversar sobre isso no final desse mês, na jornada, por mais que ele fale sobre sonho, liberdade e idealismo, tem muito do contrário, né? Não só por ser barroco, e aí tem que apresentar o oposto, mas por ser um texto não sobre sonho, mas sobre ilusão, sobre a queda, sobre o processo de perdas, né? Acho que você se perca nesses sonhos, nessas coisas lindas, e acaba sonhando com o Quixote, você também vai se frustrando juntamente com ele a cada episódio. O Thomas Mann ele vai ter meio com uma crítica impressionista, misturando esse formal com esse individual, essa subjetividade, tanto pela sua forma de escrita quanto por outros aspectos. Nós vamos ter, por ser um diário de bordo, episódios sobre referências, comentários, diálogos com a obra nas suas anotações, e daqui a pouco o Thomas Mann está nos falando sobre o capitão do barco, o salão de jantar, a cabine ao lado, a figura do mar naquelas janelinhas redondas do navio
e várias outras coisas ali da viagem. Aparentemente não tem nada a ver com o Quixote, são comentários despretensiosos, porque tá no diário, e aí ele vai mencionando alguns insights, algumas coisas que ele tem. Só que no final, nós percebemos que está relacionado porque a leitura do Quixote é o que forma aquela viagem, aponta o olhar do leitor e escritor da obra. Saltando outro ponto que será levantado pelo Thomas Mann, que é o conhecimento, que sempre começa com a impressão, como a obra nos impressiona, ou como o que é de fora, o que é externo a nós nos impressiona, nos chama a atenção, nos traz curiosidade. E a relação que nós estabelecemos com esse objeto após a impressão é o que vai desenvolver o conhecimento. Todos os conhecimentos, todos os aprendizados que nós aprendemos é através de experiência. No caso do Thomas Mann, ele nos mostra isso através de uma experiência muito singular da leitura da obra cervantina, de uma experiência holística que vai misturar a obra cervantina com coisas do navio, com outras obras, com outras leituras prévias que vão influenciar na leitura momentânea daquele texto. Nós fazemos de certa forma aqui com a jornada, né? Quando nós conversamos, nós estendemos o debate, nós não estamos falando apenas do que eu encontrei, eu, Larissa, encontrei na minha leitura, mas o que as minhas leituras prévias, a minha leitura de mundo me faz ver e enxergar esse livro, aquele episódio, aquela frase de um modo diferente que outro leitor que está participando da jornada no mesmo período de tempo está tendo. A chave do Travessia Marítima com Quixote talvez seja o fato de que a obra sem o leitor, ela é morta. Isso falando de obras literárias no geral. Mas o Cervantes acaba nos abrindo um espaço maior como leitor. Não à toa ele faz com que as suas personagens, como nós vimos na semana passada, sejam leitores da sua obra. Que eles sejam leitores do Quixote, do Cervantes, do próprio Sancho, lendo a obra. E a partir disso, a obra ganha vida. Ou pode ser Cervantes, Shakespeare, Machado, Thomas Mann, Goethe. Se não há o leitor para personificar, para fazer com que essa obra ganhe vida, se torne real, saia do papel, é apenas um pedacinho de papel. É um comentário pertinente e estranho do Thomas Mann, porque há um momento que ele vai chegar e dizer que não ouçam bebês. A segunda parte do Quixote é ruim. Mas é justamente na segunda parte do Quixote que todos esses levantamentos que ele faz acerca da obra, da importância, do impacto, sejam reais. É através dessa metalinguagem, dessa metaliteratura, de outros artifícios literários que o Cervantes vai desenvolver, sim, de um certo modo um pouquinho na primeira, mas vai radicalizar na segunda parte, vai transformar a obra, a percepção da obra sobre ela mesma e do leitor sobre a obra, na segunda parte. É um comentário um pouco intrigante, porque ele nos dá todos os argumentos para o contrário e encerra a reflexão dizendo que a segunda parte não é boa. Mas ele tem chegado a isso a outros critérios, mas não fica claro, porque ele usa outros que exaltam o que é de bom, o que está exacerbado na segunda parte. No final das contas, nós temos esse Thomas Mann leitor, que nos faz conhecer a obra de outra forma, que nos faz ler o Quixote de uma outra forma. E que ressalte uma das frases mais interessantes dentro da teoria, de que literatura é experiência, sim, mas que literatura é estranhamento. E que é na atividade literária que nós temos contato, de fato, com o texto literário. É na experiência que nós desfrutamos da literatura. Ressaltando a ideia, talvez nós, amantes dos livros nos anos atuais, temos tanto e somos tanto em conta de que leitura seja algo passivo, que nós lemos para passar o tempo, porque não temos com o que conversar. Então, se você leu esses outros textos do Thomas Mann, seja uma experiência legal. Se você esteve conosco nessa jornada de leitura conjunta, que tenha sido um estranhamento, uma experiência maravilhosa, eu te convido a continuar conosco no ano 2021 para encerrar essa nossa travessia terrestre mesmo, mas uma travessia, uma jornada junto com o Sancho, o Quixote, o Cervantes. É isso, meus queridos cavaleiros andantes. Nos vemos na semana que vem. Se você tem algum comentário que você gostaria de fazer sobre os outros ensaios que eu não comentei, coloca aqui embaixo. Também a sua opinião sobre esse comentário um pouco estranho do Thomas Mann sobre a segunda parte
Nos vemos na semana que vem aqui no YouTube. Continuamos nos vendo no Instagram durante a semana. Que possamos sair da biblioteca e ver muito, muito, muito além dos moinhos de água. Valeu!